Boa noite. Pessoal, a gente vai dar continuidade à correção aqui do exercício da aula passada, tá? Vamos começar nessa página aqui, na página 3, de 5 páginas. Ok? Então, aqui eu tenho a comparação entre os dois tempos verbais, past simple, simple past, e o past continuous, né? Como eu expliquei já, lembrando que isso é revisão e nós já vimos todo esse conteúdo anteriormente. Então, a gente vai fazendo os exercícios e tirando as dúvidas se acontecer, né? De vocês terem dúvida, etc. Não me lembro de Raquel na minha aula e nem Ariana na minha aula. Ariana eu acho que já vi algumas vezes, agora a Raquel não. Então, qualquer dúvida é só vocês perguntarem. Put the verbs in the past simple or the past continuous. Lembrando que o past simple, que é o simple past, na verdade, ele fala sobre a regra do passado simples, né? E o past continuous sobre o passado contínuo. Então, toda a regra dele já foi passada anteriormente. Passado simples, eu acrescento ed no verbo, ou d no verbo, ou ied no verbo, né? Quando eles são considerados regulares. Por exemplo, work, worked, o ed, study, studied, né? Todos esses verbos regulares. Já quando o verbo é irregular, ele tem a forma própria dele. A listinha onde eu passei para vocês, né? De go vai para o went. Eu não posso colocar o ed depois do verbo, por exemplo, que fique errado, né? Já o past continuous, eu tenho a presença do meu verbo to be no passado. Então, por exemplo, o verbo to be que combina com I, was. E o meu verbo principal é com o ing, porque ele que marca o gerúndio, ou seja, ele que marca o que estava acontecendo em determinado momento do passado. Então, quando eu falo I was working while my mom was cleaning the house. Por exemplo, eu estava trabalhando enquanto minha mãe estava limpando a casa. Esse while, ele significa enquanto. Quando eu expliquei past continuous, eu falei que, geralmente, quando ele aparece na frase, duas orações vêm no past continuous, né? Cada uma combinando, óbvio, com os sujeitos. Eu esqueci de colocar my mother aqui. Por exemplo, se eu colocasse when, também é um conectivo, eu estaria falando I was working and my mother called me. Ou seja, eu estava trabalhando quando minha mãe me ligou. Então, esse when significa quando, dá a ideia de interromper uma ação que estava acontecendo no passado. Então, isso é para vocês lembrarem, né, do que já foi explicado há muito tempo. Lembrando que até então a nossa prova não houve alteração, então a gente já está fazendo a revisão dos conteúdos desde a aula passada. Eu terminei o último conteúdo na aula passada e comecei a fazer os exercícios de revisão. Então, aqui, vamos agora tirar do mudo para tentar, por gentileza, realizar os exercícios. Não vale a pena eu fazer o exercício sozinho, né, pessoal? Então, eu preciso da participação de vocês. Então, aí eu tenho I tananã, o verbo principal é o study, while I tananã, listen to music. Então, eu disse para vocês que quando eu tenho while, geralmente eu combino com past continuous. Como que é a combinação do past continuous desses dois verbos? Vocês lembram? Aguardo vocês responderem, pessoal. Não tem condições de eu dar a resposta, não. Vamos lá? Então, o verbo principal é study. Como é que vai ficar aqui a colocação?
Como que vai ficar aqui, pessoal? Ariana, tira do seu mudo, por gentileza. A Raquel tá tentando conectar. Sabino, você veio me salvar, é? Óbvio. Felipe, coloca ele lá para mim, por favor. Então, vamos lá. Vamos continuar. Pelo menos você vai me salvar. A Raquel está tentando conectar aí o som para ela participar da aula também. Uma aluna desistiu, porque eu estou pedindo participação. Não tem condições de eu dar a resposta para vocês, gente. Isso eu já sei. Eu quero que vocês lembrem o que foi dado para a gente fazer uma revisão. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Eu reexpliquei para elas que a ideia do while, né, significa enquanto. Então, eu tenho duas ações no past continuous. Então, como é que vai ficar? Se é past continuous, é verbo no passado e o verbo principal com ing. O verbo principal é o study. Vai ficar aí, number one. I combina com was ou were no passado. Você pior que eu nem fiz, caraca, olha. Pois é, eu mandei fazer, né? Só te matando também. Então, aqui vai ficar was studying while I was listening to music. Então, eu sei que aqui é o past continuous ao invés de simple past, porque eu tenho o while no meio deles, né? Lembrando das regrinhas do past continuous, como eu expliquei no início dessa aula. Raquel conseguiu conectar o áudio? Eu acho que ela não conseguiu. Number two, when I tanana home, I tanana very tired. Então, se eu comecei com when, eu já sei que nesse caso aí, uma ação será no passado e uma será no past continuous. A gente vai ter que entender pelo contexto. When I tanana home, I tanana very tired. Então, o primeiro é come e o segundo é feel. Qual é a primeira colocação? No simple past ou no past continuous? Primeiro no simple, né? Isso, tá dando ideia de quando cheguei a casa, né? Aí, no caso, eu vou ter que conjugar o verbo feel no past continuous. Como é que vai ficar aí? I was feeling very tired, ok? Number three. While I, tanana, my sister, tanana, ready to go out. Então, a gente já sabe que é while, ou seja, ambas as frases, elas vêm em qual tempo verbal? Simple past, outro no past contínuo. Past continuous. Quando é uma no simple past e uma no past continuous, é quando eu tenho when. Sem problema. Troquei. Então, vamos lá. Já que as duas são, já verifiquei que é o I, eu não vou ficar perdendo tempo, né, na minha vida de ficar vendo qual é. Eu já sei que I combina com us, vou colocar o verbo if no gerúndio, ing, da mesma forma que my sister também combina com us ao invés de were. Então, eu vou colocar o meu verbo com ing. Lembrando que a regra é duplicar a última letra. Get é um verbo CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, perfeito? Então, eu duplico a última letra e acrescento ing. Número 4. As he tanana manned his bike, he tanana break the horn. Então, teoricamente, aí, esse as, ele também significa a ideia do enquanto, né? Ele é como se fosse um while. Então, eu tenho duas ações no past continuous. Como é que vão ficar esses dois verbos? Vai ficar... Calma aí. Ih, o Mandy que fica normal, né? Não. Na verdade, os Botou dois são no NG. past continuous. Isso, os dois. Aí, no caso, he combina com o quê? Was. Was. No caso, was combina com She he, was. I, he, she and it. Was, Eu tô vendo aqui isso aí. E o he? Como é que vai ficar aí a segunda parte? Was breaking.
Ok, muito bem. Número 5. Jane, tananã, wash, nesse caso é o verbo the dishes, while Peter, tananã, mowed the lawn. Was washing. Washing, muito bem. Aí como é que vai ficar o próximo verbo? Mow significa cortar. Peter was. É isso aí. Tem modificação ou é mowing também? Mowing. Porque, na Mowing. verdade, o W ele tem um sonzinho de vogal, né? Então, por isso que a gente não duplica a última letra. Ah, sim. 6. When tananã, the door, when the door tananã, open, é o verbo, the headmaster came in. Então, eu já tenho o quê? O meu primeiro verbo, teoricamente, eu vou ter que conjugar em determinado tempo verbal. Se eu tenho when, um é no simple past e outro no past continuous. Só que um já está o quê? Conjugado, que é o came in. Como é que vai ficar aí o número 6? When the door... T-door é o quê? T-door. A porta. A porta. Fica Open é abrir. was opening. Opening. Por que aqui, Fabino, não vai ser, por exemplo, verbo duplicado? Porque as 3 últimas letras aqui são CVC, ó. E, E, N. Não vai ser porque ele não possui a vogal não, perdão, a sílaba tônica. Open. Você não fala open. Então, tem que ser a última sílaba tônica da palavra para que eu tenha uma palavra CVC. É igual stop, que é o verbo parar. Eu não falo stop, eu falo stop. Então, T-O-P, ele é a sílaba tônica, por isso que eu duplico a última letra, entendeu? Tudo tem que saber como é que faz isso. Isso cai na prova também. Quando eu expliquei essa regra. Número 7. When the accident, tanana, happen, I, tanana, drive to work. Beleza. Qual vai ser a ação no simple past e a ação no past continuous? O simple past vai ser a primeira e a segunda past contínuo. Você sabe como é que é o verbo happen no passado? Ah, né? Acho que acrescentar é D, se eu não me engano. Muito bem, porque o happen é um verbo regular. Gostei de ver. Happened. E o segundo no past continuous. Como é que vai ficar aí? I was driving. Não é drive? Perdão, driving. Então, eu vou tirar o E porque, né, eu vou acrescentar o ING. Normalmente, quando o verbo é terminado em E, eu tiro o E e acrescento o ING no lugar dele, tá? 8, a mesma coisa, né? As significa while, é como se fosse um enquanto. As I, tanana, walk through the park, I, tanana, Lisa with her dog. I was walking. I was walking. A segunda. Was. Esse fica sim. Assim. Sim. Aí, Porque é a última letra, tá? Então, a última letra eu elimino e coloco o ING nela. 9. Ok. We, tanana, watch a film on the TV while Jade, tanana, play games on the computer. Como é que vai ficar aí? We were watching. Muito bem, tô gostando de ver, hein? Watching. Deixa eu ver outra. Jade was playing. Muito bem. 10. When it. Ficaria o was start. Tá, vamos lá. When it, tanana, to snow, ou seja, esse it que tá aqui, ele tá substituindo the weather, que significa o tempo, perfeito? Então, aqui, teoricamente, a primeira parte, ela vai ser colocada no simple past. Por quê? Porque tá dando ideia de quando, né, o tempo começou a nevar, não é quando o tempo estava começando a nevar, e sim começou a nevar. O que aconteceu? They, tanana, the fence in the garden. Eles estavam consertando, né, a cerca do jardim.
Então, o primeiro verbo vai ficar no simple past, start. O segundo que vai variar para o past continuous, fixing. Então, aqui, teoricamente, eu não duplico, né, a última letra, embora Professor, seja um o day consoante... não é o are? Ah, perdão, dei, desculpa, tá? Eu tava lembrando do it. Ainda bem que você falou, valeu. Isso mesmo. É porque eu olhei o it aqui na frente, né? Aí foi que foi. O they were fixing. Nesse caso aqui, o fixing, fix, ele também tem essa ideia do sonzinho, né? Como eu te expliquei. Como é uma sílaba só, então a gente tem que estar atento a isso, né? O porquê? Porque ele quase não é pronunciado, então ele não tem um som forte de consoante, né? E geralmente o X ele não duplica a última letra, né? As demais sim. Eu tenho uma listinha de verbos que eu passei há muito tempo, né? Que é o stop, tem alguns verbinhos lá que sempre vão ser eu sempre vou duplicar a última letra, então nunca vai dar para errar. Eu não sei se você tem a primeira apostila, você tem? Não. Peraí, você está conseguindo ver a tela? Quê? Está conseguindo ver a tela? Tô. É, porque tá parecendo que tá pausado aqui para mim, mas enfim. Bom, agora saiu. Aí tá compartilhando de novo. Não sei. Então vamos lá. Agora a gente vai completar com use it to, né? Lembra? Isso é uma explicação recente minha, tá? O use it to, não sei se você lembra, mas é algo que você costumava fazer, né? Então, nesse caso, o use it to, você vai completar com cada uma das orações que você fazia no passado e não tem mais conexão no presente, correto? Qual é a regra do use it to? Use it to mais o verbo principal, né, na forma base. Lembrando que, como ele puxa a ideia do simple past, o auxiliar dele continua sendo did. Então, se eu tiver uma pergunta, eu vou iniciar com did. Se eu tiver uma resposta negativa, será did not or didn't. Ok? Então, vamos lá. Ok. Primeira alternativa. They came next door to us a few years ago. Então, aí eu vou colocar live. Como é que vai ficar aí? Use to live. Bem fácil, né? Number two. Tanana, you, tanana, in a hotel when you were in London. Como é que vai ficar essa sentença interrogativa aí? Vai ficar did you use... Não. Cadê? É? Cadê? E. Use to stay. É porque eu confundi com a de baixo, eu vi negativo, caraca. Então, lembrando que quando eu tenho did, o meu use ele vai vir sem o D, correto? Porque quem está sofrendo, quem está alterando ele é o próprio auxiliar did, correto? Ah, Vou sim, sim. repetir. Mesma coisa na negativa. Como é que vai ficar aí? We tanana dog, but we've got to now. Not have. Vai ficar didn't. Use to have. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, isso é uma sentença negativa. Bom, por quê? Porque o edital de vocês exige que vocês saibam a sentença interrogativa, negativa e afirmativa. Por isso que a gente foca bastante nessas ideias, né? Nesse caso aqui, você já Sim. sabe que é uma ação que a pessoa costumava fazer antes e não faz mais, por conta do now no final, né? Ou seja, nós não costumávamos ter cachorros, mas agora temos 2. Perfeito? Essa é a ideia. Perfeito. Número 4. Uma pergunta. Como é que vai ficar aí? Did Pan use to go? Used to go to a picnic every Sunday when she was younger. Olha só, isso aqui eu coloquei, mas não é o seu caso, tá? É só uma observação. Geralmente o verbo go, ele é acompanhado da preposição to, é como se fosse uma regência verbal, tá bom? Tá bom. 5. Peter tanana up early when he worked. Como é que vai ficar aí? Used to jet. Ok. 6. Pergunta, como é que vai ficar? Did they
Use to own. Okay, used to own a smaller house last year. 7. Eat enough fish when we were younger. Not Didn't eat. use to eat. Ok. 8. I tanana my bike every day when I was a child. Fica esse é afirmativo, né? Use to ride. Right. Ok. 9. She tanana a car 5 years ago, not drive. Didn't use to drive. 10. Simon tanana a lot when he was a pilot. Simon used it to travel. Travel, ok. Muito bem. Travel. Beleza. Perguntas sobre esse tópico? Perguntas sobre essa lição ou tudo bem? Não, tudo bem. Esse do use it eu copiei no caderno. Ah, show de bola. Aí eu já Foi sei aquela já. foi recente, né? Eu também passei recente a ideia do verb to be para vocês. Negative and interrogative questions. Aqui eu tenho só sentenças afirmativas, né? A gente vai completar com as sentenças negativas, interrogativas referentes, né, a esses tópicos. Number 1. Como é que vai ficar a forma negativa do I am thirsty? Não, mas esse aí tem que usar o use it to? Não, aí eu tô falando sobre o verb to be, ó, o título aqui, ó. Ah, Quem é o tá. verb to be? Ele pode ser tanto no presente quanto no passado, né? Aqui a gente só tem exemplos do presente. Is, am, are. De acordo com a combinação de cada sujeito. I am, you are, he is. Ele Sim. descreve o quê? O nosso estado, o que a gente está sentindo, etc. Essa é a ideia. Então, eu quero transferir essas questões para a sentença negativa e para a interrogativa. Como é que vai ficar? I am not thirsty. Então, lembrando que o I am not, ele não tem forma abreviada, né? Então, I am thirsty, I'm not thirsty, significa que eu não estou com sede. Agora a pergunta. Am I thirsty? Muito bem. Gostei de ver. Vai arrebentar na prova. A prova é basicamente assim. Ela só tem um textinho ou outro para amedrontar, mas ela é bem fácil mesmo. 2. We are happy. Como é que é a negativa? We aren't happy. Então, lembrando que aqui pode ser tanto aren't quanto are not. Perfeito? Pergunta. Are we happy? Are we happy? Perfeito. Número 3. It is a turtle. Então, negative. Como é que vai ficar negativa aí? It isn't a turtle. Agora, a forma interrogativa. Is it a turtle? Ok, número 4. You and Peter are dirty. Como é que vai ficar negativo aí? Como é? You and Peter aren't dirty. Dirty, que é o sujo, né? Forma interrogativa. Are you and Peter dirty? Quase que não saiu. Beleza. Número 5, number 5. He said. Como é que vai ficar aí a forma negativa? He isn't sad. Forma interrogativa. Is he sad?
Is. Ok. 6. The rabbit is fast. The rabbit is not fast. It's not or isn't. Pergunta. Is the rabbit fast? Ok, 7. E última dessa página, né? The men are hungry. Como é que vai ficar negativa? The men are not hungry. Ok, pode ser tanto are not quanto aren't. A interrogativa. Are the men hungry? Beleza. Já a última parte eu vou, né, terminar com a ideia do present simple or versus present continuous. É a mesma ideia do simple past e do past continuous, mas ao invés de falar de past, a gente vai falar de present, perfeito? Mas tem as mesmas, basicamente, regras. Também usamos o I or when, tá? Mas, geralmente, ele fica mais fácil de compreender, né? Porque a frase sempre é mais clara quando está no presente. A gente vai circular a opção correta. I have or I'm having a great time on this holiday. Quando eu falo assim, ó. Tá, quando eu falo assim, ó. This holiday, on this holiday, neste feriado. Então, nesse caso, eu tô dizendo e passando o quê? Que eu estou tendo, né, um momento legal. Então, eu tô passando que a ação está acontecendo nesse momento. De acordo com isso, como você falou, I'm having, né? Número 2. She's Italian. She comes or she's coming from Pisa. Então, eu disse de onde ela é, a nacionalidade dela, perfeito? E eu disse local da origem dela. Então, eu não tô falando que ela está vindo, e sim que ela vem. Ué, tu poderia passar antes, que eu esqueci, às vezes, por que Claro. ele fica na forma base e qual a diferença dele acrescentando o verbo to be ing? Tá, Tipo, vamos os lá. dois são no... Present simple, que é o simple present, ele é o presente que indica rotina, né? Ele indica situações no presente em geral, ações no presente. O present continuous também, mas ele é mais voltado para ideias que estão acontecendo nesse exato momento, perfeito? Então, por exemplo, o she's Italian, eu já estou falando a nacionalidade dela. Ela é italiana. Então, essa ideia do Chitanana from Pisa. Pisa é um local da Itália, perfeito? Então, eu não estou dizendo que ela está vindo, eu estou dizendo que a origem dela é de lá. Então, isso marca um fato. O fato descreve o simple past, o simple present. Perfeito? Não o present continuous. O present continuous é para ações que estão acontecendo nesse momento. Então, por essa razão aqui, que a minha resposta é comes. Por que eu acrescentei o S nesse she? Porque na terceira pessoa do singular, she, he and it, eu sempre vou acrescer o S, o IS ou o S apenas, perfeito? Isso onde? Sim. Nas minhas sentenças afirmativas. Em qual tempo verbal? No simple present. No present continuous, a alteração dele é verbo to be no presente, que é o am, is and are, mais verbo principal com ing. Ok? Então, aqui, por exemplo, ó, do you enjoy your meal? Yes, it's very good. Tá me mostrando aí o quê? Que é muito bom, que tá muito boa. Por que tá muito boa? Eu quis saber se você gosta da sua refeição ou se você está gostando da refeição, para você me responder nesse exato momento que está bom. Então aí eu uso o presente contínuo. Muito bem, que aí você vai usar a primeira estrutura. Como é uma pergunta, eu vou inverter a posição do verbo to be e o meu verbo principal vai se manter com ing, perfeito? Lembrando que verbo com y, eu não tiro para acrescentar ing, tá? This term, tanana, study, I'm studying Latin. Então, nesse caso, eu estou informando o quê?
E de acordo com o termo, né, utilizado, etc., o que eu estou fazendo nesse momento, tananã, latim. O que eu faço? Eu estudo latim ou eu estou estudando latim para fazer uma apresentação? Nesta apresentação, this term. Eu estou estudando. Muito bem. Então, fica I'm studying Estou. latim. Aí, agora aqui, ó. Do you come or are you coming to see us next month? Nesse caso aqui, Sabino, ele é um exercício um pouquinho mais avançado, tá? Ele é uma característica de present continuous, mas com auxílio imediato e natural do futuro. Como é algo que vocês não vão estudar, né? Porque não vai cair no edital, vou circular só por circular para não confundir a sua cabeça. Então, a próxima. Let me know when you receive or are receiving this letter. Então, essa ideia do let me know, ou seja, deixe-me saber algo relacionado a esta carta. Então, eu quero saber quando você recebe ou quando você está recebendo. Como é que? Tá. De Então, novo. olha só. Let me know when. Esse when, normalmente, uma ação fica no simple present e uma ação no present continuous. Perfeito? A mesma ideia do que eu te expliquei lá em cima. Só que ali, o que acontece? Eu só tenho uma ação. E quando eu digo let me know, deixe-me saber, ou seja, o deixe-me saber já marca um pensamento rotineiro, perfeito? Quando eu digo this letter, é esta carta. Então, eu quero saber quando você recebe ou quando você está recebendo a carta? Quando você recebe. Muito bem, ou seja, isso marca algo voltado para a sua rotina, receive, ok? Recebe. Sim. Water balls is boiling at 100 degrees. Preste atenção, aí é um fato, né? Ou seja, eu quero dizer que a água ela ferve até esse ponto, né? 100 degrees significa graus Celsius. Nesse caso aqui, eu estou falando sobre um fato que mostra ou narra uma ideia de simple present, não uma ideia de present continuous. Então, quando eu falo water boils or is boiling. Water balls. Bem, vou acrescentar o S porque é terceira pessoa. Water eu substituo por it, ok? Ok. 10. I make or I'm making a lot of progress at the moment. Toda vez que você ver esse at the moment, ele marca uma ideia de neste momento. Ele combina com o quê? Which is boring. No caso aqui eu tô no 10, né? Então vai ficar making. Amei, caraca. É porque os dois têm, né? Como você já sabe que já tem o at the moment, vai ficar is boring, tá certo? Agora aqui, ó, por exemplo, quando eu marco on weekdays, aos dias de semana. Então, se é aos dias de semana, é uma rotina. Por isso que eu te falo, tem algumas coisas que já dá para observar na frase e a gente matar pela questão. Quando eu falo every day, every month, tudo isso é uma rotina, né? Sim. On weekends or weekdays, nesse caso. Então, eu falo I get or I'm getting up at 7 o'clock on weekdays. I get. Muito bem. Aqui, para a gente terminar, vamos completar com o verbo na forma correta, no present tense ou no present continuous. Então, aqui já começou com right now, ou seja, agora mesmo. Esse agora mesmo, ele já marca o quê? É bom você ir marcando esses advérbios, para você, quando estiver na prova, saber o que significa isso, tá? Esse right now é a mesma coisa do que o at the moment. Como é que vai ficar aí esse verbo? I am watching. I am watching. Muito bem, só acrescentar o ing, né? A movie. Tananã, a lot of movies. Então, eu tô dizendo que eu assisto vários filmes. Como é que vai ficar esse verbo aí? Watch, adicionando S. Não, eu não vou adicionar o S porque não é uma terceira pessoa. Eu só vou repetir o verbo. Esqueci disso. Sem problema. 2. Rick, tananã. Pode falar. É que eu não anoto essas coisas, tá ligado? Eu acho que eu vou ficar lembrando tudo na hora. Mas é bom sempre anotar, né?
Então, Ricky, tanana, my friend. Então, eu estou dizendo que ele é o seu amigo. Ali eu só quero conjugar o verbo to be. Qual é o verbo to be que combina com Ricky? Rick é ele. Is. Muito bem. Rick We, is. tanana, to talk together. Então, estou falando que nós gostamos de falar juntos, né? Nós dois. Como é que vai ficar a conjugação desse verbo aí? O are liking. Não vai ficar Não? liking, porque aqui está mostrando uma rotina. Nós gostamos, não é? Nós estamos gostando, ok? Então, eu vou repetir apenas o verbo like. Sim. We like to talk together. Right now, we talk tanana, about school. Então, right now tá marcando o que aí? Que eu já falei para você. Momento agora. Muito bem. Então, eu vou colocar we are talking. Beleza. 4. Jamie usually. Não, é 3, né? Perdão. The police officer, tanana, a badge and a gun to work every day. Esse every day marca rotina. Então, esse verbo ele vai ficar como? The police officer pode ser tanto he ou she. Adicionando S. Muito bem. Eu vou colocar o where, mas eu vou adicionar o S porque é uma sentença afirmativa na terceira pessoa do singular. Perfeito? Beleza. Perfeito. Geralmente, quando eu tenho um degree of frequency, eu expliquei isso para vocês quando eu falei de advérbio de frequência, lembra? Usually, sometimes, never, always. O meu verbo ele se mantém na forma base dele, né? Ou eu acresço S de acordo com a pessoa, né? Nesse caso ali é a terceira pessoa, Jamie. Mas a questão é, quando eu tenho esses degree of frequency, que são os levels, né? Os níveis de frequência, geralmente eu tenho uma frase no simple present. Então, o meu verbo vai ficar como aí? Jamie. Tá no 4, né? Jamie. Isso. Jamie. What? Isso, porque eu já estou dizendo o quê? Ele come, né? Jamie Sim. usually eats cold cereal for breakfast, but today he tanana oatmeal instead. Nesse caso aqui, esse but today, mas hoje eu posso dar a ideia de que ele come ou ele está comendo. É uma exceção. Então, se é uma exceção, ele está comendo. Como que vai ficar aí essa conjugação? Eating. Tá, então antes do eating, colocar is, não posso esquecer, né? Is eating. Beleza. 5. Temos 1 minuto e 15. Alison and I, que se torna we, tanana, for the exam. Então, nós estamos ou estudamos ou estamos estudando para a prova. Como é que vai ficar isso aí? São os. O are studying. Are studying. Muito bem. E a próxima, quando cair, você volta nesse mesmo link para a gente terminar essa correção, tá? We, tanana, not want to fail it. Então, teoricamente, eles não querem falhar. Como é que vai ficar essa sentença na negativa? Ficaria, tem que botar o aren't. Tá. Então, aqui, ó, simple past, auxiliar, simple present, auxiliar, do e does. Negativa, doesn't or don't. Doesn't. Ué, mas o don't né? want. 2 é pra she, he, it, né? Isso. Mesmo, aqui eu tô falando sobre nós, ó, Alison and I. Agora provavelmente vai cair. Aí a gente volta no mesmo link, tá? Vai ser o tempo de eu fechar e abrir de novo.